aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai, tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. 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 A liturgia dessa quarta-feira da segunda semana do tempo do Advento vem nos despertar para algo muito importante nessa caminhada de espera, na expectativa que o próprio tempo litúrgico nos provoca a viver, a expectativa da celebração do Natal, mas também a expectativa escatológica da segunda vinda de Jesus, que pode, segundo o catecismo da igreja, acontecer a qualquer momento. Desde o advento, ou melhor, desde a ascensão do Senhor, diz a igreja que essa segunda vinda pode acontecer a qualquer momento. E essa expectativa gostosa que a igreja quer provocar no coração de cada um de nós, para que nós vivamos um constante estado de vigilância. Que a nossa vida seja marcada por essa experiência não negativa, de uma vigilância negativa, mas de uma vigilância de amor, de alguém que ama e espera com amor o seu Senhor que virá. Quando? Ninguém sabe. Na nossa geração, não sabemos, mas precisamos viver como se Ele viesse no nosso tempo, na nossa geração. É por isso que Ele não revelou os tempos, o momento em que Ele viria, para que em cada geração, até o dia que Ele vier, até a geração que Ele vier, as gerações dos cristãos possam ser marcadas por essa experiência, dessa vigilância e dessa constância, dessa busca de conhecer a Deus. O profeta Isaías vai nos mostrar, vai nos revelar, vai nos apresentar essa realidade. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, seguimos e amamos. Existe um pensamento que diz o seguinte: só se ama aquilo que se conhece. Então, quanto mais nós vamos conhecendo esse Deus, quanto mais nós vamos nos abrindo a essa experiência com esse Deus, nós vamos percebendo e nos apaixonando cada vez mais por Ele, deixando com que a nossa vida seja envolvida pela beleza, pela grandiosidade desse Deus. Nessa perícope do profeta Isaías, nós vemos bem claro como o povo
foi instruído pelo próprio Senhor através do profeta. Esse povo foi despertado para a grandiosidade e para a santidade de Deus. Esse povo foi sendo ali adestrado. E Deus, nesse trecho do profeta Isaías que nós escutamos, ele vai ser apresentado como o Criador, aquele que cria todas as coisas. Ele sabe o número das estrelas e ele chama, vai dizer o profeta, cada uma pelo seu próprio nome. Olha que beleza de expressão dessa onisciência, de um Deus que conhece todas as coisas, de um Deus que conhece cada uma das estrelas e toda a sua obra da criação, toda a obra que ele mesmo fez. Ele é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que demonstra força, que demonstra grandeza, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo governa, um Deus que tudo faz. É isso que o profeta Isaías está revelando a nós, a partir do texto que a igreja escolheu para que nós meditássemos nessa quarta-feira. Foi uma escolha da igreja, é a igreja que colocou para nós. E esse texto traz uma afirmação muito importante, e que nós precisamos estar atentos a essa afirmação. Se todo o universo está sob o olhar de Deus, se Deus conhece o número das suas estrelas e chama cada uma pelo seu nome, Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece o nosso interior na sua onisciência. Ele conhece as verdades que estão no nosso coração. Ele conhece o melhor e Ele conhece o pior de nós, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. E Ele é um justo juiz. Um juiz amoroso, que se aproxima de nós dessa maneira, que não desiste de nós, mesmo nas nossas maiores dificuldades, nas inconsistências que possam existir no nosso ser. Ele se aproxima e Ele é um Deus apaixonado, é um Deus que nos ama profundamente. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite e assumisse isso. Diz assim: Deus me conhece, Deus me conhece. Se Ele sabe o nome de cada uma das estrelas desse universo infinito, Ele me conhece também, me conhece pelo meu nome. E eu quero, Senhor Deus, hoje assumir que ao me conhecer, aquilo que o salmista vai rezar hoje é a mais pura realidade. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo, não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Senhor, eu quero assumir esse amor. Eu quero, Senhor, acreditar nesse amor, ser envolvido por esse amor. Nós precisamos, meus irmãos, fazer essa experiência. Nós precisamos, minhas irmãs, experimentar a graça desse amor que é manifestado através desse Deus amoroso, que não leva em conta as nossas faltas, que é compassivo, que é favorável, que é indulgente, que, volto a dizer, apesar da sua onisciência, conhecer os nossos maiores limites, é um Deus que nos ama. E nós precisamos entender que esse Deus que nos ama governa todas as coisas. Esse Deus que nos ama é o Deus da divina providência, aquele que está atento a todas as realidades. Porém, sendo esse Deus providente, esse Deus que governa, Ele é o Deus que trabalha no silêncio e não faz alardes. Porque às vezes nós estamos sendo treinados no barulho, estamos sendo treinados nos espetáculos, e na verdade o nosso Deus, Ele não age dessa maneira. Ele age no silêncio, na discrição. Ele vai operando e a gente não vai percebendo. Chegam momentos na nossa vida que a gente, até mesmo por não visualizar esse poder
ele não ser tão materializado. Às vezes a gente cai até naquela desconfiança: será que realmente Deus está regendo todas as coisas? Mas por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo na minha vida? Parece que Deus não tem controle de nada, parece que isso é uma mentira. Às vezes a gente chega em momentos da nossa história que acontece assim, exatamente porque a gente espera grandes manifestações. Ele também manifesta de uma maneira grandiosa, de como lá, um Deus que abre o mar para o povo passar a pé enxuto. Depois Jesus faz Pedro andar sobre as águas, cala a tempestade. Faz também coisas extraordinárias, mas no ordinário ele age dessa maneira, silenciosamente. Na leveza, ele vai realizando o propósito na nossa vida de uma maneira tremenda, mas de uma maneira muito concreta e real no nosso dia a dia, na nossa caminhada. O poder de Deus é suave nesse mundo. Ele é um poder verdadeiro e ele é um poder permanente. Repita isso comigo: o poder de Deus é suave neste mundo, é verdadeiro e é um poder permanente. Gente, sinceramente, ao olhar para o presépio e ver uma criança tão frágil, você acreditaria que ali está o Criador do universo? O Deus de todo poder que coube na barriga de uma mulher durante 9 meses, que ali está concentrado todo o poder, toda a força de salvação. Ao olhar para o presépio, nesse tempo que nós somos chamados a contemplar esse menino Deus, nós compreenderíamos que naquela fragilidade o Deus Todo-Poderoso, temível, santo, forte, justo, estaria presente ali. Na nossa capacidade intelectual e cognitiva, muitas vezes a gente olha ali, eu fico pensando lá, aquele pessoal olhava aquela criança, é claro, os pastores foram avisados, depois os magos foram orientados pela estrela, chegaram até ele, o adoraram, mas eu fico imaginando as pessoas que talvez não participaram daqueles eventos extraordinários, daqueles momentos onde anjos cantaram, onde anjos anunciaram que a alegria precisava reinar ali na terra e naquele lugar, porque a salvação tinha se manifestado como a profecia sido revelada e concretizada na menor das cidades, ali em Belém. Será que uma pessoa que chegasse diante daquela manjedoura, naquela simplicidade, acreditaria que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Porque o poder de Deus é suave, é verdadeiro e é permanente. E às vezes, todo esse plano de Deus vai sendo desenvolvido na nossa vida e nós não tocamos de uma maneira muito extraordinária, porque exatamente a suavidade vai acontecendo, ela vai sendo permanente. Deixa eu dizer uma coisa para você: os poderes desse mundo são passageiros. São passageiros. Quantos impérios já não caíram? Esse ano até presidente caiu no Brasil, não foi? Poderes vão caindo, daqui a pouco outros vão cair, outros, e vai fazendo toda aquela mudança, vai acontecendo toda aquela realidade própria dos poderes que vão passando. Gente, o grande império romano caiu, imperadores perderam poder, mas esse poder que eu estou dizendo para vocês, que é suave, que é verdadeiro, ele também é permanente. É ele que vai regendo todas as coisas. Até mesmo o poder limitado que o demônio tem, que Satanás tem e os outros demônios têm, é limitado, é passageiro. Mas o poder de Deus é verdadeiro, é permanente e ele é suave. E o que eu quero dizer para você com tudo isso? O que eu quero provocar em você com tudo isso que eu estou dizendo? Eu estou querendo provocar que você não duvide, que você tenha plena convicção no seu coração de que Deus não falha, de que Deus não se cansa,
de que a sabedoria dele é insondável, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Muitas vezes nós queremos subestimar a Deus, nós queremos questioná-lo. Mas hoje eu quero provocar você a acreditar nesse poder suave, verdadeiro e permanente que vai fazendo acontecer a vontade dele. Nós temos muita dificuldade de acolher a vontade de Deus na nossa vida, é verdade ou não é? Sim ou não? Estou errado? Não. Você viu que eu não falei que você tem dificuldade? Você percebeu que eu falei nós? Nós temos dificuldade em acolher a vontade de Deus, aquilo que Deus vai fazendo, aquilo que Deus vai operando, aquilo que Deus vai realizando, dessa maneira que muitas vezes não entra na nossa cabeça. Eu fico olhando, por exemplo, para a história de José do Egito. Você conhece, né? Se não conhece, eu vou te dar uma dica, vale a pena ler. Está lá no capítulo 37 do livro do Gênesis e termina no capítulo 50. Porque é muito interessante você ver aquela história e aí você perceber a ação da divina providência. José era um filho querido do seu pai Jacó. Tinha os favores do pai. O pai deu uma túnica mais destacada para ele, uma túnica real. Os irmãos começaram a ter um pouco de ciúme de José. E depois Deus deu visões para José. E nessas visões ficava claro que os seus irmãos um dia se dobrariam diante dele. Ao ponto de, na segunda visão, que está lá no capítulo 37, no versículo 10, o pai de José, ele vai dizer assim: quando contou o sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu José dizendo: que sonho é este que tu sonhaste? Acaso nós vamos nos prostrar por terra diante de ti, eu, tua mãe e os teus irmãos? O próprio pai questionou o moleque do sonho que ele tinha tido. Que história é essa? Que sonho é esse? Aonde você criou isso? Que nós vamos nos prostrar diante de você. E isso foi gerando insatisfação no meio dos irmãos dele. E José foi vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos voltaram, mataram um animal lá no lugar onde eles estavam, molharam a roupa de José de sangue e falaram para o pai: olha, o nosso irmão foi atacado por uma fera e ele morreu. Na verdade, eles tinham vendido o irmão como escravo. E José foi passando toda aquela provação. E eu fico imaginando naquele caminho, indo para o Egito, passando por aquelas provas, acorrentado nas mãos, nos pés, sofrendo ali aquela humilhação. Será que no coração daquele rapaz não veio talvez uma tentação de fé e de dizer: mas esse Deus que me revelou isso, aonde que ele está? Como é isso? Mas também eu consigo enxergar um Deus trabalhando no silêncio, na suavidade e num poder permanente na vida daquele rapaz, que talvez por causa de tudo isso, se não fosse trabalhado por Deus ali naquela provação e naquela humilhação, ficaria na soberba, no orgulho, na vaidade, e ele colocaria em xeque o plano que Deus tinha para a vida dele. Às vezes nós não conseguimos entender o trabalho de Deus e a ação de Deus. Mas eu e você precisamos assumir que Deus sempre vence. Olha para quem está do seu lado e dá um sorriso para essa pessoa e diga: mesmo que pareça uma derrota, Deus sempre vence. Deus sempre vence. Dá uma sacudidinha nessa pessoa, dá um sorriso para ela e diga: Deus sempre vence. Acredita, o poder dele é suave, é verdadeiro e permanece. Segura na mão desse irmão e diga: Senhor, abre a visão desse meu irmão, para que ele enxergue com a fé que o Senhor sempre vence, que em ti, na tua presença, existe um poder suave, existe um poder verdadeiro e permanente, e que mesmo numa aparente derrota,
está a sua vitória. Balança a mão desse irmão. Você vai experimentar a vitória de Deus na sua vida, porque Deus sempre vence. Sempre vence. Na sua insondável sabedoria e na nossa incapacidade de entendimento, precisamos assumir: Deus é vencedor, e com Ele nós também venceremos. Aleluia. Pode aplaudir a vitória desse Deus. Olha como José foi trabalhado por Deus. Quando chega no final da história, lá no capítulo 50, o pai morreu, os irmãos se viram numa enrascada, porque José tornou-se o salvador de seus irmãos. Foi levado como escravo para o Egito. Tudo que ele fazia pela sua fidelidade dava certo. Ele foi trabalhar na casa de um alto oficial. Depois ele foi acusado de um assédio que ele não cometeu. Ficou preso. E lá na prisão ele conheceu o padeiro e o copeiro lá do rei. E ali eles tiveram um sonho. José trouxe a interpretação. O padeiro voltou, o copeiro morreu. Ou o contrário, talvez eu esteja equivocado aqui. Mas na hora que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, lembraram-se que José estava lá na cadeia e mandaram trazer José. E aí José dá a interpretação do sonho, que viriam 7 anos de vacas magras. E aí o faraó coloca José como vice-rei e manda José trabalhar durante 7 anos, que teriam vacas gordas, para ele encher os celeiros, para que quando aquela carestia viesse, todas as nações comprariam o alimento lá no Egito. E assim José fez. E quem veio? Os seus irmãos, que se prostraram diante dele, mas não reconheceram mais. O menino cresceu, ficou forte, virou um homem, já estava ali no governo. Mas no final, quando o pai morre, José manda trazer o pai, acolhe, recebe a melhor terra no Egito para os seus irmãos. Mas quando o pai morre, eles vão apavorados dizer uma mentira para José. Olha, o nosso pai, quando estava no leito de morte, disse o seguinte: que você fizesse de nós seus escravos a partir de agora. E aí José responde o seguinte: não tenhais medo. Estou eu por acaso no lugar de Deus? Vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem. Quis exaltar-me para dar a vida a um povo numeroso, como hoje estáis vendo. Não temais, pois continuarei sustentando-vos junto com os vossos filhos. Por que eu estou trazendo isso? Porque talvez nós, nos momentos mais difíceis, na cegueira, na falta de fé, nós não consigamos enxergar o poder suave, verdadeiro e permanente de Deus, e não cultivamos a esperança no coração de ver concluído o projeto desse Deus na nossa vida. Se José tivesse desistido na hora da provação, se José tivesse abandonado o barco, se José tivesse abandonado a Deus, ele não tinha chegado nessa maturidade ao ponto de dizer para os irmãos dele: olha, o seguinte, o aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. E deixa eu dizer para vocês, o Deus que nós amamos e servimos é o Deus que é capaz de transformar o mal num grande bem. Mas corre atrás dele, meu filho, corre atrás dele, minha filha, porque senão você não vai ver esse aparente mal transformado no bem que Deus tem para a sua vida. Só que a gente fica naquele mundo mágico de um Deus mágico e nós não entendemos o mover, a ação de Deus. Aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer operar. Olha para trás. Tem situações na sua vida que há 3 anos, há 4 anos atrás, você olhava e dizia: meu Deus, aonde nós vamos chegar? Eu acho que não tem mais jeito. Eu faço tanta coisa, parece que... E olha para hoje. Olha para hoje e celebra a sua vitória, a vitória desse Deus na sua vida hoje, porque Ele fez. E eu quero dizer para você e para mim, que estamos no olho do furacão dessa crise, daqui talvez a 5, 10 anos nós vamos olhar para trás
E vamos ver assim, olha, Deus me provou naquele momento, talvez no desemprego, na dificuldade financeira, aquela bonança que existia, mas eu saí melhor. Eu saí melhor, eu estou mais maduro, eu estou mais controlado, eu saí daquele consumismo exagerado que eu vivia. Agora sim, eu não estou dependendo de mais nada, eu estou adorando a Deus, não estou adorando mais o dinheiro. Só que a gente não consegue ver na hora que a provação bate na nossa porta, na hora que a dificuldade chega, mas é necessário nos abrir à experiência de fé. E como José do Egito, nós dizermos, eu sei, o Deus que eu sirvo, Ele transformou o mal num grande bem. Olha para a cruz, está ali, ó. Quando você olha para aquela figura ali, de braços abertos, com prego nas mãos e nos pés, com uma coroa de espinho, morto, ensanguentado, você consegue ver vitória? Mas dali brotou a vitória para toda a humanidade. Porque são insondáveis os caminhos do Senhor, a sua sabedoria insondável. Às vezes a gente acha que é insano, que é impossível entender aquilo ali. Para mim é insano essa maneira que Deus está me tratando. Mas quando você vai parar para ver o que Deus fez, você só pode dizer assim: o meu Deus é vencedor. E com Ele, eu vou dizer como o apóstolo Paulo, eu sou muito mais que vencedor. Por isso que nós estamos cantando, eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro, para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Deixa eu dizer para você que está aqui, vou falar um pouquinho mais alto, para desentupir o ouvido de quem está em casa. Não adianta baixar a televisão não. Deixa eu dizer para você, escolha acreditar no Deus que já venceu e tem a vitória para você, no Deus que tem um poder suave, verdadeiro e permanente. Eu costumo dizer em momentos que eu estou vivendo muitas dificuldades, eu falo assim: Senhor, eu não te entendo. Aí continuo não te entendendo, mas eu continuo também te amando. E vou esperar o tempo passar para ver. Porque eu sei que o Senhor misteriosamente está comigo. Por isso que Isaías vai dizer hoje: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha o que o profeta vai dizer: mas os que esperam, versículo 31, no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Quem espera, quem confia. Talvez alguns intelectuais, estudiosos, filósofos, ideólogos vão dizer assim: isso aí é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo, para maneirar o sofrimento da galera, meu irmão. Isso aí é só para enganar, para o pessoal não sofrer muito. Continua acreditando nisso aí que você acredita, mas eu confio e espero, e eu vejo cada dia as minhas forças sendo renovadas. No dia final, a gente vai ver quem está certo: os ideólogos ou os pobres que escolheram acreditar, que talvez são taxados como insanos, ridículos, mas escolheram acreditar. E aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque o salmista vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E com as misericórdias do Senhor, as forças daqueles que esperam são renovadas. E Ele levanta para a batalha, levanta para a luta, enfrenta o problema, encara a dificuldade com fé, com esperança, sabendo que vai passar. Mas ele acredita, renovam suas forças, correm e não se cansam, não se afadigam, criam asas como águias. A fé nos faz voar nas asas do Senhor. A fé é exatamente esse descanso
Que hoje Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados pelo jugo que vocês têm carregado sobre os vossos ombros. Vinde a mim e eu vos darei descanso. A fé é esse descanso em meio à tribulação. Eu não paro na tribulação. A fé é esse descanso que me faz proclamar sem medo. Sem medo, declarar: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fé me leva a experimentar esse descanso. Hoje nós celebramos Santo Ambrósio, e eu fazia uma leitura espiritual hoje de Santo Ambrósio, no ofício das leituras, aonde Santo Ambrósio diz que o encanto das suas palavras provoque a confiança dos seus ouvintes, dizendo aos pregadores que a sua vida moral incentive aqueles que precisam de um bom testemunho, para que sigam a vida moral de retidão e de busca do Senhor, que a sua vida seja espelho. E é tão bonito a gente ver Agostinho, o grande Agostinho, se converteu com uma pregação de Santo Ambrósio de Milão. Por quê? Aquelas palavras encantadoras, entre aspas, de encanto, eram encantadoras porque vinham do coração de um homem que fazia a experiência de fé e de esperança com esse Deus, que descansava no coração desse Deus, que repousava na sua fé. E é depois bonito ver Agostinho dizendo, né? Depois que ele experimenta a Deus, Agostinho vai fazer aquela experiência, ele vai dizer: fizeste no Senhor para ti. É muito bonito ver esse homem, nas confissões, testemunhar o que Deus fez. Fizeste no Senhor para ti. E o nosso coração não descansa se não for em ti, se não for na sua presença, se não for nessa experiência de fé. Nós vamos ficar sempre cansados, emocionalmente cansados, psicologicamente cansados, fisicamente abatidos, mas a fé vai renovando as nossas forças. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim a mansidão de confiar na divina providência e na sabedoria insondável. Essa é a experiência da mansidão. A humildade: vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. A humildade é bem diferente, meus queridos, minhas queridas, é bem diferente daquela experiência de querer entender, de querer se sobrepor, ser dono de nós mesmos. Vinde a mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus queridos, minhas queridas, é acreditar e receber a força. Talvez estando na escuridão, a iluminação da fé, no meio da escuridão, sem resposta, sem entendimento, aquela luz da fé brilha lá no nosso coração e traz uma certeza: Deus está comigo, e se Ele está comigo, eu nada temerei. O Senhor é o meu pastor, é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me faz descansar em verdes prados, e águas tranquilas me conduz, restaura as minhas forças e me guia pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver que andar pelo vale escuro, eu não temerei mal nenhum, pois comigo Ele está. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Eu vencerei. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu declaro com confiança
que eu vencerei. Você acredita? Se você não acredita, eu convido você a pedir a Deus hoje a graça de acreditar. Talvez em meio à escuridão, talvez no meio do silêncio desse Deus que trabalha no silêncio e que Ele não tem te dado resposta. Talvez nesse sofrimento que você não consegue nem descrever, nem mensurar. Mas acredita, espera, confia, e o mais Ele fará, no tempo dEle. Sofre as demoras de Deus. Deixa Deus fazer um transplante hoje de coração, te dar um coração novo. Transplante dói, tem que abrir o peito, né? Quem já fez sabe. Serra o osso, coloca um coração novo. O transplante dói, vai doer esse processo, esse amadurecimento de fé. Vai doer, porque vai sair daquela emoção, porque vai sair daquela mágica de uma fé mágica e vai adentrar na realidade mesma da fé. Mas numa certeza, Deus é quem tem o poder verdadeiro, suave e permanente. Feche os seus olhos na presença dEle. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero pedir ao Senhor, faz um transplante hoje. Dá-nos um coração novo, um coração que acredita, um coração que espera, um coração que confia. Vai orando agora ao seu Deus nessa hora. Eis-me aqui, o Senhor diz, vinde a mim. Eu vim, eu estou aqui. E eu quero, eu preciso, eu necessito, Deus. Eu necessito desse novo coração. Aquilo que na profecia de Ezequiel, do capítulo 36, o Senhor vai dizer: dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. Retirarei do vosso peito o coração de carne, de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que obedeceis às leis e os meus preceitos. Deixa agora Deus tocar no seu coração. Deixa agora Deus quebrantar o seu coração. Deixa Deus agora convencer você nesse momento de resposta à palavra que foi pregada. Deixa Deus agora convencer você. Dá sentido à sua dor, dá sentido ao seu sofrimento, à sua provação, o sentido de fé. O Apocalipse no capítulo 3 vai dizer: comprai um colírio para que enxergues. Nós queremos esse colírio. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer: nós não caminhamos simplesmente na humanidade, nós caminhamos na visão, nós caminhamos na fé. Nós não caminhamos simplesmente na visão humana, nós caminhamos pela fé. Senhor, faz com que esse povo que o Senhor me deu para instruir nessa noite, para ensinar nessa noite os seus caminhos insondáveis, faz com que eles experimentem essa graça de uma nova visão, de um novo coração, de uma esperança de fé, de uma esperança concreta, real, Senhor, de perceberem o seu caminho com cada um deles, a sua força, que é tão suave, que é tão real, que é tão verdadeira, que é permanente. Faz com que nós experimentemos, Senhor, nesse dia essa graça, mas que se estenda para a nossa vida de expectativa, de esperança, essa força, essa vitória, essa certeza de que nós estamos, Senhor Deus, vivendo da maneira correta, confiando e esperando em Ti. Diga comigo: eu confio, eu espero em Ti, eu acredito, Senhor, porque eu vou vencer, porque eu estou do lado certo, Senhor. Eu estou entregando a minha vida à pessoa certa, Senhor. Eu estou agora colocando o meu cansaço. Eu quis lutar sozinho, eu quis entender tudo, mas eu não consegui penetrar na sabedoria insondável do Senhor. Mas eu sei que o Senhor me conhece e que hoje, Senhor Deus, o Senhor está trabalhando na minha vida e na minha fé. Eu vencerei,
eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Declara isso. Ergue suas mãos agora se você quiser. Diga comigo, eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro. Para Deus nada é impossível. Diga mais uma vez, eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Ele fará. Reza agora cantando, com seus braços erguidos. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confia. Para Deus eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. mais força ainda, eu quero ouvir a sua voz. No Senhor eu vencerei. Confiante Para Deus nada é impossível. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. Coloca a mão na pessoa que está à sua direita. Fala para ela assim, escolha acreditar. Você não vai se arrepender. Dá um sorriso para ela e diga, você não vai se arrepender. Escolha acreditar. É a melhor escolha. No final, você vai ver que você fez a escolha certa. Aleluia. Aplauda a escolha desse irmão. Aplauda a sua escolha. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Confiante eu declaro. Para Deus nada é impossível. Eu vencerei. No Senhor eu vencerei. Eu escolho acreditar que o milagre Ele fará. cançãonovaplay.com. Assine já!